Você se lembra daquela sensação de acordar cedo, ligar a televisão e ser transportado para um mundo mágico cheio de aventuras, dragões e mistérios? Um mundo onde 6 jovens comuns, assim como eu e você, eram escolhidos para viver as maiores aventuras de suas vidas? Esse era o universo de Caverna do Dragão, um dos desenhos mais marcantes dos anos 80 e 90, que atravessou gerações e até hoje mexe com a imaginação de quem assistiu. Mas o que muita gente não sabe é que por trás desse desenho existem mistérios, teorias e até um final perdido que nunca chegou a ser exibido na televisão. E hoje, aqui no canal do Meu Tempo, vamos juntos relembrar a história desses personagens inesquecíveis, descobrir curiosidades e mergulhar no enigma do final que nunca vimos. Caverna do Dragão nasceu inspirado em um jogo de RPG muito famoso nos Estados Unidos, chamado Dungeons & Dragons. A ideia era simples: transportar a essência do jogo para a televisão e conquistar um público mais jovem. E a fórmula deu certo. Tudo começa quando 6 jovens decidem andar em uma montanha-russa em um parque de diversões. Mas, de repente, algo estranho acontece. Os trilhos se transformam, e eles são sugados para dentro de um portal mágico. Ao atravessarem esse portal, eles não caem em um parque comum, mas em um mundo completamente diferente, cheio de criaturas mágicas, monstros e paisagens fantásticas. Logo ao chegarem, cada um recebe uma arma mágica diretamente do Mestre dos Magos, uma figura misteriosa e sábia, que aparece e desaparece sem aviso, sempre dando conselhos enigmáticos. E a partir daí, começa a jornada. Voltar para casa nunca seria fácil. Cada personagem tinha uma função essencial dentro do grupo. Ankh, o arqueiro, era o líder nato, corajoso e responsável. Seu arco de energia era uma das armas mais poderosas. Sheila, a ladina, tinha a capa da invisibilidade e era a irmã mais velha de Bob, sempre protetora e sensível. Bob, o caçula, era o bárbaro. Mesmo sendo mais novo, tinha coragem de sobra e carregava uma clava mágica que podia causar terremotos. Presto, o mago atrapalhado, trazia humor e leveza, mas muitas vezes suas mágicas inesperadas acabavam salvando o grupo nos momentos mais difíceis. Diana, a acrobata, era ágil, destemida e carregava um bastão mágico. Representava a força feminina e a coragem de enfrentar qualquer desafio. Eric, o cavaleiro, era o reclamão do grupo. Sempre com medo, sempre com críticas. Mas, no fundo, tinha um coração enorme e muitas vezes sua covardia se transformava em atos de heroísmo. E, claro, havia os grandes vilões que completavam essa trama. Vingador, o Mago Sombrio, um dos vilões mais icônicos dos desenhos. Seu objetivo era roubar as armas dos jovens para dominar o reino. E o poderoso Tiamat, um dragão de 5 cabeças, que não obedecia nem ao Vingador, trazendo ainda mais tensão para as aventuras. A cada episódio, os jovens enfrentavam novos desafios, ajudavam pessoas em perigo e aprendiam lições importantes de amizade, união e coragem. O mais emocionante é que, no fundo, tudo o que eles queriam era voltar para casa. Esse desejo de retorno tornava cada aventura ainda mais emocionante, porque sempre havia a esperança de que naquele episódio, talvez, eles conseguissem atravessar o portal de volta ao parque de diversões. Mas, quase sempre, algo acontecia e o caminho era perdido. No Brasil, Caverna do Dragão fez parte da infância de milhões de crianças. Foi exibido em diversos canais, e mesmo sendo uma produção americana, foi aqui que conquistou um dos públicos mais apaixonados. Mas aí vem a grande questão: por que Caverna do Dragão não teve um final? Oficialmente, a série foi cancelada antes do último episódio ser produzido. Isso deixou milhões de fãs sem respostas, sem saber se os jovens conseguiram voltar para casa. Com o passar do tempo, surgiram muitas teorias. Alguns acreditavam que os jovens tinham morrido no parque de diversões e estavam, na verdade, vivendo em uma espécie de purgatório. Outros diziam que o Mestre dos Magos e o Vingador eram duas faces da mesma pessoa, representando o bem e o mal em conflito eterno. Anos depois, um roteiro não produzido chamado Requiem veio à tona. Nesse episódio, o grupo finalmente teria a chance de voltar para casa, mas precisaria tomar uma decisão: retornar à vida normal ou permanecer no reino como heróis definitivos. Esse episódio chegou a ser adaptado em quadrinhos e até em áudios feitos por fãs, mas nunca foi oficialmente animado. E é justamente esse mistério que manteve viva a magia de Caverna do Dragão. Talvez o segredo do sucesso desse desenho esteja justamente aí, na falta de um final. Porque, no fundo, o que ficou em nossas memórias não foi apenas a resposta de se eles voltariam ou não, mas as aventuras, as lições de coragem, a amizade verdadeira e a sensação de que, por alguns minutos, nós também estávamos naquela jornada, vivendo lado a lado com eles. E você? Se tivesse a chance, faria como eles e arriscaria ficar no reino para sempre como um herói?
ou escolheria voltar para casa? Essa foi a nossa viagem de volta ao mundo mágico de Caverna do Dragão, um desenho que marcou uma geração e que continua vivo na memória de quem cresceu assistindo. E agora eu quero saber de você. Qual personagem era o seu favorito e qual episódio ficou guardado na sua lembrança? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler as histórias de vocês. Se você também tem saudade desses tempos e quer continuar relembrando os desenhos e programas que fizeram parte da nossa infância, já se inscreve no canal do Meu Tempo, ativa o sininho e deixa o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também viveram essa época, para que juntos a gente mantenha viva essa memória tão especial. Até o próximo vídeo, e lembre-se, alguns heróis nunca deixam de viver em nossas lembranças.